Calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Muito boa noite aos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome do nosso Santo Deus. Logo mais a mensagem com o pastor Edilson. E enquanto isso a gente vai também tocando os louvores aqui, os irmãos que estão chegando, os irmãos que quiserem pedir também um cântico, fiquem à vontade. Deus os abençoe. Vou cantar mais um hino aqui, muito bonito, que é de Luiz de Carvalho, Rosa Vermelha. Todos os irmãos e a quem está nos assistindo também. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível depois no canal da Igreja Batista Moriá. Olhando, ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa está indo, Senhor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou. E quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caído no chão, 3 dias morrendo. Ó que solidão. No terceiro dia encheu-se de flores
e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a matar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Amém? Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriam, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passe os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas que o mesmo faz parte da tua cruz. Eu aceito, não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti, sendo provado, agora sei o que tens a dizer, e eu creio nisso também. Basta me graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Traça os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Em Cristo. Ok. Agradecimento ao nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor.
Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por mais esse cântico. Eu convido você agora que está aí em casa, no seu aposento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? O Senhor aplique essa palavra no seu coração. Muito bem, nós vamos fazer então a meditação nesse texto e queremos, com isso, exortar aos irmãos a viver uma vida de entrega ao Senhor, confiando no seu poder, na sua proteção, na sua segurança que Ele nos dá. Eu não sei se você já se encontrou em algum momento na vida fugindo, né, de alguém e torcendo para encontrar nessa sua fuga uma porta aberta que lhe possa lhe dar oportunidade de salvação, de livramento. Quem já passou por isso sabe que não é fácil. Talvez você não tenha vivido essa situação de modo real. Quem sabe no sonho você já viveu isso. A sensação certamente é a mesma,
A sensação de alívio que você tem quando você então se acorda e você vê que aquilo era apenas um sonho, então você percebe que quanto é bom, né, você encontrar um abrigo seguro, uma porta aberta que lhe permita você então ser salvo. Eu estou querendo com isso, né, através dessa imagem aqui da porta, mostrar para os irmãos que Jesus Cristo, ele se apresenta aqui no Evangelho de João, nesse capítulo que nós estamos vendo, capítulo 10, especialmente os versículos de 1 a 10, que foi essa porção que nós lemos, onde ele então se coloca figurativamente como a porta. E ele então vai explicar, deixar isso muito claro, porque que ele é a porta. E a gente vê com isso, irmãos, como é importante, né? Tomando aqui a porta no sentido literal, uma porta é muito importante, né? Você já viu, por exemplo, alguma casa, alguma construção, algum edifício, algum palácio, apartamento sem uma porta? Eu não conheço, né? E por ela nós entramos, saímos o tempo todo, né, de lugares fechados que nós frequentamos, e é por ela que nós temos acesso a pessoas, a lugares, a objetos, enfim. É interessante notar a importância de uma porta, né, numa casa. É interessante notar também que essa porta ela tem importantes funções, 3 importantes funções, né? Ela dá proteção e segurança para os que estão do lado de dentro da casa, bem como também permitir o acesso ao seu interior. E, obviamente, também ele permite a saída desse lugar. Então, é sobre esses aspectos da porta que eu quero falar para você esta noite. Mas a porta da qual eu vou falar aqui, ela é uma porta diferente. É uma porta que eu usar no sentido figurado. É uma porta especial, da qual certamente você já ouviu falar, mas que talvez tenha se recusado a entrar por ela, apesar dos vários convites que já lhe foi feito, né, que você recebeu na vida. Essa porta é Jesus, é a porta bendita. Onde encontraremos então essa porta? Né? Como nós já lemos aqui no texto de João, nas Escrituras, nessa passagem, o apóstolo João aqui, que tem como objetivo no seu Evangelho mostrar que Jesus é o Messias prometido a Israel, é o Filho de Deus, e ele vai usar para isso o relato, ele vai relatar que os vários milagres que Jesus fez, e somente quem tem o poder de Deus, né, tem a capacidade e o poder de fazer esses milagres. Então, quando João reúne esses milagres no seu Evangelho, o objetivo dele é mostrar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido a Israel, que estava ali agora em carne, né? Ou seja, em figura humana, justamente para salvar Israel dos seus pecados, salvar o mundo dos seus pecados. Então, ele estava ali agora, mas os judeus, como a Bíblia diz, o próprio João diz, eles não o receberam, não o reconheceram como sendo Deus. Muito bem, o pano de fundo desta passagem que nós lemos aqui, desse embate entre Jesus Cristo e os fariseus, particularmente, é um milagre que Jesus Cristo fez, que está relatado no capítulo 9 de João. É bom lembrar que o capítulo 9 e o capítulo 10 eles formam um conjunto. Você deve lembrar que a Bíblia, originalmente, né, ela não era dividida em capítulos. Então, esses 2 capítulos, o 9 e o 10, formavam um bloco só. Então, o capítulo 10 é uma continuidade do que vinha se desenrolando no capítulo 9. E aqui no capítulo 9, nós vemos Jesus Cristo fazendo um milagre espetacular. Ele faz um milagre dando a visão a um cego de nascença. E esse milagre foi feito no dia de sábado. E que ele então era muito conhecido, aquele cego ali, por todo mundo. E quando as pessoas que o conheciam viram ele com os olhos abertos, enxergando e louvando a Deus, né, por aquele milagre, eles ficaram espantados.
Então resolveram levar aquele homem à presença dos fariseus. Os fariseus eram o maior grupo de religiosos que compunha o Sinédrio, para que aquele homem fosse investigado a respeito do suposto milagre que havia recebido. Ao ouvir o relato do ex-cego, que agora ele já não era mais cego, então a primeira conclusão que aqueles fariseus chegaram é de que Jesus não era o homem de Deus, ou seja, que aquele homem não era o homem de Deus, pois ele não guardava o sábado. E por que eles falavam dessa forma? Simplesmente porque Jesus foi lá, né, pegou uma lamazinha e fez aquele serviço ali, né, e fez, digamos assim, esse trabalho no sábado, de curar, então, aquele homem que era cego de nascença. E é bom que se diga que, logo no início do capítulo 9, o texto bíblico deixa bem claro que ele era cego de nascença, e que aquela cegueira não era culpa dele e nem dos seus pais, mas, na verdade, ali era para que se manifestasse a glória e o poder de Deus, e que de fato a gente vai ver que foi manifesto nesse milagre. Então aqueles fariseus, vendo aquele homem curado, não querendo admitir o milagre, muito embora ele fosse já maior de idade, eles não se contentaram com isso e mandaram chamar aos pais deles. E ali então eles o interrogaram e tiraram a dúvida, ou seja, sanaram a sua dúvida de que aquele homem não era cego de nascença. Os pais confirmaram isso, confirmaram que ele era filho deles mesmo, e também confirmaram que ele era cego de nascença. Então, aqueles homens, uma vez tendo recebido essa confirmação dos pais, eles não se deram por satisfeitos. Eles não queriam admitir, em hipótese alguma, reconhecer aquele milagre. Então, eles novamente mandaram chamar aquele homem e apelaram para que ele dissesse a verdade para a glória de Deus. Os judeus eles tinham por hábito, quando queriam arrancar a verdade de alguém, eles então apelavam, né, para a glória de Deus. Glorifica a Deus, conte a verdade. Porque contar a verdade, falar a verdade é uma forma de você glorificar a Deus. Então eles disseram, né? Ou seja, glorifica a Deus, meu filho, fale a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Como é que ele fez então esse milagre? O homem então lhe deu uma resposta como alguém que está cheio do Espírito Santo. A gente pode ver isso nos versículos 25 do capítulo 9, que ele diz assim, versículo 25 do capítulo 9. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, que te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse e não atentastes para isso. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-se seus discípulos? Veja que quando o ex-cego diz isso, quereis vós também tornar-vos seus discípulos, aqui ele já tinha colocado no seu coração que a partir daquele momento ele já era um discípulo de Jesus. Então, aquela pergunta aquela resposta para aqueles fariseus ali foi uma espécie de insulto. Então, versículo 28 diz: então eles o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde. Veja novamente a resposta do ex-cego. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Versículo 34, mas ele retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram da sinagoga. Então observe que a atitude deles foi em expulsar aquele homem da sinagoga, depois dessa verdade que ele lhes contou aí. Então veja que isso vai na contramão do que se espera de líderes espirituais. Os judeus eram líderes espirituais do povo na época, e se esperava então que eles se alegrassem
com a alegria daquele homem de estar vendo, ele que nunca havia visto a luz do sol. Mas eles não aceitaram esse milagre. O texto de Romanos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Mas eles deveriam estar alegres com aquele milagre e eles, no entanto, estavam furiosos com aquele acontecimento, e o que resolveram foi expulsar então aquele homem da sinagoga, ao invés de recebê-lo e cuidar espiritualmente deles. Veja, meu querido, o que faz a incredulidade? Aqueles homens estavam cegos, a cegueira espiritual deles era tão grande que ele não conseguiu ver a grandiosidade, a magnitude daquele milagre. Aqueles homens deveriam estar realmente muito satisfeitos com aquele milagre, mas no entanto eles estavam super chateados, zangados, furiosos, e certamente não ia parar só naquilo ali, eles iam levar a história mais a frente. Eles resolveram então expulsar aquele homem. Jesus, pelo contrário, ao ouvir do próprio homem que havia sido expulso da sinagoga, Jesus então o acolheu, o recebeu, cuidou dele, né? E então perguntou se ele cria no Filho do Homem, né? E Jesus então disse: ele está na sua frente, né? Ou seja, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus, eu sou o Messias que vim para vocês. Então aquele homem, né, imediatamente ele creu em Jesus e prostrou-se e o adorou. Você sabe o que significa isso, meu amado? Quando alguém se prostra diante de outra pessoa, né, e o adora, isso significa que ele reconhece aquela pessoa como Deus. E foi isso que o cego fez. Ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Reconheceu que Jesus Cristo é Deus. Reconheceu que Jesus Cristo é o Messias prometido, que estava ali agora, né, em carne. E ele então se alegra com isso e passa a seguir Jesus e torna-se seu discípulo. Isso é maravilhoso. Perceber, reconhecer que Jesus Cristo é Deus e se entregar a Ele. Foi isso que aquele ex-cego fez. O Messias prometido, o Filho de Deus, estava ali diante do seu povo, mas eles não o reconheceram. Então, depois desse ato de adoração por parte do cego, Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. A gente pode ver isso no versículo 39. Então, alguns fariseus que estavam ali perto dele ouviram aquilo e não gostaram. E perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus lhe disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora, como diz que podem ver, a culpa sobre vocês permanece. Então vejamos que o fato de você não reconhecer que é um cego espiritualmente, que não consegue enxergar a salvação que está diante de você, isso torna você um réu em definitivo. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas muito bem, nós chegamos agora ao capítulo 10. Tudo isso que eu falei aqui é o pano de fundo que deu origem, então, a essa declaração de Jesus aqui no capítulo 10, ele declarando que era, né, a porta. Então Jesus continua a sua resposta àquela pergunta dos fariseus e ele conta agora uma espécie de parábola. Ele usa aqui a imagem do pastor e de suas ovelhas. Veja o que ele diz no capítulo 10, no comecinho. Ele diz: em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então veja que Jesus usa essa imagem do pastor e das ovelhas então para ensinar aqueles homens que na verdade eles não eram pastores. Jesus aqui ele dá na cara dele mesmo, deixa muito claro, né, que eles são ladrões. Ladrões em que sentido? Estavam roubando as pessoas, podemos dizer que eles estavam roubando as pessoas de diversas maneiras, a gente vai ver daqui a pouco, mas eles não se viam como, aliás, Jesus não os via como pastores.
Ele, na verdade, ele eram guias cegos, como o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 15, ele disse que ele eram guias cegos que estavam guiando outras pessoas que também eram cegas e que todos iriam cair no abismo. Então, Jesus usou essa figura aqui do pastor e das ovelhas porque os fariseus, também os judeus, eles consideravam pastores e rei os profetas. Eles tinham o privilégio de ser o povo e rebanho de Deus, como diz o Salmo 100, capítulo, versículo 3. Esse contexto fica muito mais claro com a leitura de Isaías 56, versículo 9 a 12, que a gente pode ler, né? Isaías capítulo 56 e os versículos de 9 a 12. Acompanhe comigo aí, Isaías 56 e os versículos de 9 a 12. Diz assim: Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem falar, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Então veja que aqui, nesse contexto de Isaías, se comprova de fato que eles eram os pastores, né, que cuidavam do rebanho de Deus na época, no Antigo Testamento, mas eles se portavam de maneira indevida. E aí naquela época de Jesus eles estavam ainda demonstrando esse comportamento, só se preocupavam com eles mesmos, com o bem-estar dele, não se preocupavam com o bem-estar das ovelhas. Jesus então começou esse seu sermão com uma ilustração, né, como nós vemos aí no versículo de 1 a 6. Todos os seus ouvintes compreenderiam muito bem essa figura que Jesus estava usando aí. O aprisco normalmente era um cercado feito de pedras, né, com uma abertura e tinha uma porta. Durante a noite, então, o pastor, né, ou mesmo o porteiro, guardava o rebanho dentro do aprisco. E esse homem que cuidava da porta, que o porteiro às vezes podia ser o próprio pastor, então eles se deitavam nessa abertura servindo de porta. Era comum então colocar vários rebanhos no mesmo aprisco. Pela manhã então cada pastor vinha e chamava as suas ovelhas, e desse modo os rebanhos eram separados. Eles estavam todos ali reunidos, mas de manhã então o pastor chegava, né, pedia para o porteiro abrir a porta, então ele conhecia o pastor, então ele deixava o pastor entrar, e o pastor entrava e chamava as suas ovelhas. Ao ouvir a voz do seu pastor, elas reconheciam a voz do seu pastor e o seguiam. O verdadeiro pastor, ele entra no aprisco pela porta, e ele é conhecido pelo porteiro, como a gente já falou aqui. Os ladrões, os salteadores, não podiam passar pela porta, porque eles não eram conhecidos pelo porteiro e também eram desconhecidos das ovelhas. Portanto, para eles adentrarem no aprisco, precisavam saltar o muro e entrar furtivamente no aprisco. Ainda que eles conseguissem entrar, as ovelhas não seguiam. Por que elas não seguiam? Porque as ovelhas verdadeiras, elas só seguem a voz do seu pastor. Elas só dão ouvidos à voz do seu pastor. Elas só seguem ao seu próprio pastor. Interessante isso, como o animal, ele tem esse instinto, ele reconhece a voz do seu pastor. E muitas vezes nós vemos aqueles que dizem seguidores de Jesus, não seguem a Ele, não ouvem a voz dEle, não obedecem ao seu comando e não o seguem. E são pessoas que têm intelecto, que têm vontade, não é? Que compreendem perfeitamente. Os animais, eles reconhecem, não é, o seu possuidor, como a Bíblia diz.
mas o homem muitas vezes não reconhece o seu possuidor. Jesus Cristo, ele é o dono das ovelhas, ele comprou-as com o seu precioso sangue. Então, o que se espera delas é que elas se sintam de fato propriedades exclusivas desse pastor e sigam a ele, ouvindo a voz dele o tempo todo e não apenas uma vez ou outra. Ouvir a voz do pastor, segui-lo, isso significa que são verdadeiras ovelhas. Fica claro então, irmãos, que os falsos pastores, eles não têm como conduzir as ovelhas, porque elas não ouvem a voz dele. Aquelas supostas ovelhas que seguem aos falsos pastores, na verdade, elas também não são ovelhas. Podemos dizer, como o próprio Senhor Jesus disse, elas são ovelhas, né? Na verdade, são lobos disfarçados de ovelhas. Então, elas seguem, né, aos seus falsos líderes. Essas ovelhas que não ouvem a voz de outra pessoa que não seja ao do seu pastor, essas ovelhas, elas são fiéis ao seu pastor e elas certamente estarão seguras por só dar ouvido à voz do seu pastor. Então o ladrão, ele não tem como entrar no aprisco, porque o porteiro não o reconhece e não vai abrir a porta para ele entrar. Pelo contrário, o pastor verdadeiro, que cuida das suas ovelhas, que protege, que alimenta, ele cuida delas e o porteiro reconhece esse valor, essas qualidades do pastor, sabe que as ovelhas são dele e permite que ele entre. Mas o ladrão não, ele não tem entrada liberada no aprisco. Por isso, então, ele tenta pular por cima do muro para então carregar as ovelhas. De carregar as ovelhas no sentido de que elas vão, o seguem, mas na verdade elas não sabem para onde vão, porque o mercenário, como o Senhor Jesus vai mostrar aqui, quando vive o lobo, ele abandona as ovelhas em qualquer lugar e não cuida delas. Então fica claro aqui que os ouvintes, eles não entenderam o que Jesus disse, nem o propósito das suas palavras. O termo traduzido aqui por parábola que Jesus disse significa um ditado obscuro, né? Um provérbio. Os ensinamentos de Jesus em João 10, eles não são como as parábolas que foram registradas nos outros evangelhos. Jesus deu essa lição, então, como eu já falei, depois que o mendigo foi expulso da sinagoga. Os falsos pastores, eles não se importavam com esse homem, não se importaram com esse homem. Antes o maltrataram, o rejeitaram. Mas Jesus, o pastor, o bom pastor, foi procurado e levado para o seu aprisco. Infelizmente, João capítulo 10, versículo 1, é usado com frequência para ensinar que o aprisco é o céu e que não há outra forma de entrar senão por meio de Cristo. Isso, evidentemente, é verdadeiro, é uma verdade. João, Atos 4 e 12, deixa claro que não há salvação por meio de outro, somente por meio de Jesus Cristo. Mas que aqui não tem como base bíblica esse versículo. Jesus deixou claro que o aprisco aqui é a nação de Israel. Os gentios são as outras nações, melhor, as outras ovelhas, como ele vai dizer lá no versículo 16, e que não fazem parte do aprisco de Israel. Quando Jesus veio ao povo de Israel, ele o fez conforme as Escrituras indicam. Ele veio para o que era os seus. Todo verdadeiro pastor deve ser chamado por Deus e enviado por ele. Se falar verdadeiramente da palavra de Deus, essas ovelhas ouvirão a sua voz e não terão medo de segui-lo, porque ele está falando a verdade. O pastor autêntico, ele ama as ovelhas e cuida delas. Uma vez então que o povo não entendeu essa linguagem simbólica, Jesus então acrescentou uma aplicação à sua ilustração. Então no versículo 7, lá de João, o texto que nós estamos vendo, no capítulo 10, versículo 7, então ele fala mais claramente. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Jesus aqui ele foi muito claro: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus aqui se coloca, né, como sendo a porta. Ele é a porta do aprisco. Ou seja, ele permite que as ovelhas saiam do aprisco, né? E nós podemos dizer aqui, podemos até colocar que, ao dizer que Jesus permite que as ovelhas saiam do aprisco, nós podemos dizer assim, ó, que aquelas ovelhas, ou seja, deixem a religião judaica, ou seja, que eles abandonam aquele sistema religioso falido, né, que espiritualmente não vivifica ninguém, e entrem no rebanho do Senhor, ou seja, sejam vivificados. Os fariseus expulsaram o mendigo da sinagoga, mas Jesus o conduziu do judaísmo para o rebanho de Deus. Então, meu querido, uma vez que a porta, Jesus disse a porta, e uma vez que essa porta bendita está aberta, então qual deve ser a sua atitude perante essa porta que está aberta para você, perante essa porta que está à sua frente? Nós dissemos na nossa introdução no início que talvez você nunca se encontrou fugitivo, com medo de alguém, esperando encontrar uma porta aberta para se refugiar, para se esconder, se abrigar e ali encontrar então segurança e livramento. Jesus Cristo, ele se coloca aqui como sendo a porta. Ele diz: eu sou a porta. No versículo 8: se alguém entrar por mim, versículo 9. Antes, Jesus Cristo disse que todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvido. Então veja que o que Jesus está dizendo aqui com essas pessoas que vieram antes dele. Jesus faz uma referência aqui às pessoas que se colocaram no lugar dele antes da chegada dele como sendo o Messias. Quando nós falamos na palavra de Deus, há a promessa de que Deus mandaria o Messias. E antes de Jesus Cristo vir, muitas pessoas se colocaram como sendo o Messias prometido, né? Muitos, né, se colocaram nessa condição. E então, por isso que Jesus disse: os que vieram antes de mim, ou se colocaram no meu lugar, nesse sentido aqui também, ou seja, eles são ladrões e salteadores. Essas pessoas, eles não vieram com a verdade, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, esses que vieram antes de mim, na verdade, eles eram messias falsos, eram falsos messias que vieram com a mentira. E, por isso, eles não conseguiram ganhar muitas pessoas, né? Em contrapartida, também alguns deram ouvido a eles. Mas o fato é que Jesus diz que as verdadeiras ovelhas, aqui no versículo 8, ele diz: essas não lhe deram ouvidos. É interessante a gente entender isso, irmãos. Porque as verdadeiras ovelhas, elas não se deixam enganar pela mentira. As verdadeiras ovelhas, elas seguem a voz do seu mestre, do seu pastor. Elas não seguem a qualquer pastor. Então, qualquer um pastor, qualquer outra pessoa que vem na condição de pastor, líder, dono do rebanho, se colocando como dono do rebanho, como pastor do rebanho, mas falar algo diferente daquilo que a palavra de Deus diz, que é a verdade, esse falso mestre, na verdade, deve ser renegado, deve ser rejeitado, porque ele é um enganador, ele é um salteador, ele é um ladrão que só vem para enganar o povo, ele só vem para enganar, roubar, matar e destruir, que é o que diz no versículo 10. Ele diz no versículo 10, o ladrão só vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. É interessante que Jesus faz esse contraponto aqui entre o verdadeiro pastor, que é ele, que é esse pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, e os falsos pastores, os falsos mestres, que na verdade são os ladrões. Muita gente toma esse versículo 10 aqui, de João 10, como sendo o diabo. Quem é esse ladrão aqui? Na verdade, esse ladrão aqui não é o diabo. Nunca foi. Nesse contexto aqui, esse ladrão aqui não é o diabo. Muitos de nós, muitas vezes, usamos esse versículo como sendo uma referência ao diabo, mas não é o diabo. Jesus, aqui, por todo o contexto que nós vimos aqui, do capítulo 9 até aqui o versículo 10, vemos que isso é uma referência justamente àqueles que vieram de Jesus, se colocando como o dono da verdade,
pregando uma falsa verdade, chega na verdade pregando a mentira, e então para enganar as pessoas. E quando eu sou enganado com mentiras, seguindo essas pessoas que pregam essas mentiras, o meu caminho, ou seja, a minha trajetória rumo à destruição, isto é seguramente certa. Porque se eu for dar ouvido a mentiras, seguir a esses enganadores, esses falsos líderes, o que eu vou ganhar com isso? Pelo contrário, a minha vida vai ser um inferno. Nós podemos até pensar que esses homens, esses ladrões, esses impostores aqui, esses falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, eles podem ser usados pelo diabo sim. Mas aqui a referência é a essas pessoas e não ao diabo diretamente. Porque essas pessoas, na verdade, elas roubam a esperança das pessoas que querem entrar nos céus. E eles roubam a esperança delas com mentiras. E isso destrói a vida delas. Por isso que o Senhor diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas, tiveram suas esperanças roubadas, enfim, vidas frustradas, porque através das mentiras, dos enganos desses falsos líderes, eles então foram derrotados, eles foram fracassados, eles fracassaram na vida, eles realmente foram destruídos. Quantas pessoas hoje não querem mais nem saber do Evangelho, não querem nem ouvir do Evangelho, porque se decepcionaram, foram enganadas, iludidas e tiveram grandes perdas, decepções por conta desses falsos líderes, que realmente mataram as suas esperanças, roubaram seus sonhos, destruíram a sua vida com o engano da mentira. Por isso que Jesus diz que o ladrão, ou seja, esse se coloca no lugar dele, pregando salvação, e essas pessoas são, na verdade, não passam de ladrões. Salvação, meu querido, só em Jesus. Qualquer outra pessoa que se coloque no lugar de Jesus Cristo, oferecendo salvação, esse é um ladrão, é um enganador, e você não deve dar ouvidos a ele. As verdadeiras ovelhas não ouvirão esses falsos mestres, porque elas sabem, elas reconhecem quem é o seu pastor, elas conhecem muito bem, elas se identificam com eles, ele também as conhece e as chama pelo nome. Interessante. Jesus conhece as ovelhas e as chama pelo nome, e elas reconhecem em Jesus o seu pastor e seguem, porque sabem que com ele, então, estão seguros. Então, meu querido, diante de tudo isso que eu falei, Jesus aqui se colocando como a porta bendita, eu quero te mostrar aqui, para finalizar, 3 razões porque você, então, deve entrar por essa porta o mais rapidamente possível. Você não deve se recusar de entrar por esta porta bendita mais uma vez. Talvez você já tenha se recusado várias vezes, mas eu quero dizer para você hoje, Deus está falando contigo mais uma vez, e talvez seja a última vez, de você entrar por essa porta bendita que está aberta. Você talvez esteja tentando fugir, dos problemas da vida. Talvez você esteja querendo ter os seus problemas resolvidos. Você talvez esteja aí fugindo, com medo da depressão, com medo digamos assim, da falência, com medo de tantas coisas, com medo dessas doenças que estão aí. Você então aflito, ansioso, desesperado. E você então quer achar um lugar seguro, um abrigo perfeito, e você olha e não vê saída. Mas eu digo para você, à tua frente está a porta aberta, e essa porta é Jesus. A porta bendita que oferece a você, pecador, não redimido, ele oferece para ti libertação, que todos nós um dia já recebemos. Aqueles que creram em Jesus já foram libertos de seus pecados, libertos da escravidão, e hoje, justificado por Deus, o seguem fielmente, fazendo tudo para lhe agradar. E nele se encontram seguros e protegidos. E você também pode correr agora mesmo e entrar por essa porta e achar salvação, como ele diz aqui no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Veja bem, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo.
Então, veja que é isso que o texto diz. O verbo salvar significa livrar do perigo e entregar em segurança. Era usado para designar a condição de uma pessoa que se recuperara de uma enfermidade grave, passara por uma tempestade, sobreviver a uma guerra ou for absolvido num tribunal. Alguns pregadores de hoje querem se livrar desses termos que eles chamam de antiquados, como salvação. Mas Jesus diz que se alguém entrar por ele, será salvo. Ele é a porta que dá acesso à salvação. Não há salvação por meio de nenhum outro, a não ser por meio de Jesus. Jesus então se referia principalmente aos líderes religiosos daquela época, sem condenar todos os profetas ou servos de Deus que haviam ministrados antes de ele vir ao mundo. Então, ao declarar que todos são ladrões e salteadores, Jesus deixa claro que tem em mente os líderes religiosos do seu tempo. Não era um verdadeiro pastor e nem tinha aprovação de Deus para o ministério. Não amava as ovelhas, antes explorava e abusava delas. Então veja, meu querido, que você, ao crer em Jesus Cristo, você não será explorado por Ele. Você, pelo contrário, será cuidado por Ele. Pelo contrário, em Jesus Cristo você encontra salvação, livramento dos seus problemas. Não estou querendo dizer aqui que é problema de toda a natureza, mas com certeza esses problemas de ansiedade, depressão e tantos outros problemas na sua vida que são decorrentes, são consequências das suas más escolhas, esses problemas sim, eles podem ter fim se você então entrar pela porta bendita que é Jesus. Nele você encontrará salvação. Então o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, ele veio para salvar as ovelhas, mas os falsos pastores aproveitam-se delas. Então por trás desses falsos pastores há a ambição, a ganância, porque há por trás deles certamente o diabo trabalhando na mente deles, inculcando na mente deles que riqueza é o mais importante, ter é o mais importante, enquanto Jesus disse que a nossa riqueza deverá ser construída no céu. Nós não devemos preocupar em acumular riqueza aqui, mas acumular riqueza no céu. Ao contrário dos falsos pastores, dos falsos líderes, eles não estão preocupados com a salvação de ninguém, eles estão preocupados, na verdade, em acumular riqueza, estão preocupados consigo mesmo. Então, se você entrar pela porta bendita, a primeira vantagem que você terá salvação, libertação dos seus pecados. Não há salvação em nenhum outro, a não ser por meio de Jesus Cristo. Outra razão que eu quero te dar aqui para você então entrar hoje mesmo por essa porta, meu querido, é só em Jesus você encontrará proteção e segurança. Ao passar pela porta, nós recebemos vida e somos salvos. Ao entrar no rebanho e sair, nós vamos encontrar pastagem. Ao entrar pela porta, nós vamos encontrar pastagem. Jesus Cristo diz isso aqui. Ele diz no versículo 9, ele entrará e sairá e achará pastagem. Essa expressão entrará e sairá dá a ideia aqui de que nós temos uma vida de comunhão com o Senhor. Não sei se você já viram algumas oportunidades, pessoas dizem, fulano entra e sai com o outro, Você entra e sai, ou seja, tem uma vida de comunhão com ela, ou seja, tem uma vida de intimidade com ela, ou seja, vive com ela constantemente. Então, quando Jesus diz que entra e sai, ou seja, a pessoa que está em Jesus Cristo, ele tem essa comunhão com Jesus Cristo, ele tem essa vida de intimidade com o Senhor. Então, por ter essa vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, ele desfrutará de proteção e segurança. Não adianta você se preocupar com a sua segurança pessoal, com a sua segurança familiar, colocando aparelhos, colocando toda a tecnologia na sua casa para lhe dar proteção e segurança. Se Jesus não guardar aquela casa, como a Bíblia diz, em vão vigia o sentinela e todos que também trabalham ali. Ou seja, se Jesus não edificar a casa, então aqueles que edificam será em vão também. Então Jesus é a nossa segurança, Jesus é a nossa proteção. Ao entrar por essa porta, nós encontramos esse abrigo seguro. O que você está esperando então, meu querido, para entrar por essa porta? Hoje o que o homem mais quer é satisfação e segurança, contentamento, mas ele só vai encontrar isso em Jesus Cristo. Portanto, se você está nessa condição, buscando segurança, proteção, satisfação, vida plena,
Somente em Jesus você vai encontrar. É isso que ele diz aqui para nós nesse versículo 9. Terceira razão que eu dou para você entrar por essa porta hoje mesmo. Só em Jesus você encontra suprimento para todas as suas necessidades. Que maravilha, irmão, saber que Jesus ele cuida de nós de uma forma extraordinária, não deixando que nada nos falte. Você conhece muito bem o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso é verdade. Aquele que tem a Jesus Cristo como seu pastor, nada lhe faltará, porque Ele tudo suprirá na nossa vida. Veja que o versículo 9 diz ainda: se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, pastagem aqui se refere à alimentação, se refere a suprimento das necessidades. Todas as nossas necessidades serão supridas por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso pastor. Agora, para mim gozar desse privilégio, eu preciso primeiramente entrar pela porta, que é Jesus. Ao entrar pela porta, então eu vou ter como pastor ao Senhor Jesus. E tendo Jesus como meu pastor, a Bíblia diz: nada me faltará. Pelo contrário, eu vou achar pastagem, ou seja, eu vou ter suprimento em toda a minha vida, ou seja, nada me faltará. Isso é uma garantia, irmãos, que só o Senhor Jesus dá. Os falsos líderes, eles não dão essa garantia para você. Pelo contrário, eles são capazes de tirar o que você tem, para eles sim se darem bem. Você irá faltar para você, mas para eles não. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele garante para nós que nem bem nos faltará. E isso é verdade, irmãos. A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão, porque aquele que confia no Senhor, ele tem suprimento de pão, nada falta para ele. Então, o que você está esperando? Talvez você hoje leve uma vida miserável, uma vida de pedinte, uma vida de mendigo, tanto no sentido espiritual como no sentido material. Por quê? Porque por causa do seu orgulho, por causa da sua cegueira, talvez por da sua falta de disposição, de vontade de mudar de vida. Muitos talvez até queiram mudar de vida e às vezes até dão o primeiro passo, mas quando se encontram com as dificuldades inerentes à vida de crente, eles desistem porque não querem renunciar à sua vida de prazeres. Eles querem contentamento com as coisas do mundo. E, no entanto, aquele que entra pela porta, que é Jesus, ele tem contentamento. Ele vive contente, sim. Ele vive alegre, ele vive satisfeito, porque Jesus é a sua fonte de satisfação, é a sua fonte de alegria. Jesus Cristo é aquele que tudo supre para os seus. Nada lhe faltará. Então, meu querido, o que você está esperando? Você está esperando que a porta se feche? E olhe que um dia ela vai se fechar. Quando você então cuidar em correr para ela, ela já estará fechada. Já será tarde demais. E aí não haverá mais oportunidade para você. Portanto, corra hoje mesmo. Entre pela porta que está aberta. E você então terá o Senhor Jesus como seu pastor, que vai cuidar de ti, vai te dar salvação, vai te dar proteção e segurança e vai te dar suprimento em tudo aquilo que você necessita. É algo a se pensar? Não tem que pensar duas vezes, meu filho. Você não tem que pensar duas vezes. É correr agora mesmo para essa porta que está aberta e se entregar nos braços de Jesus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, estou aqui nesse momento, me entregando a Ti, porque eu sei que somente em Ti há salvação, somente em Ti há proteção, segurança e satisfação, e somente em Ti eu encontro suprimento para tudo aquilo de que eu necessito. Faça isso agora mesmo e eu vou orar por você nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra, meu Pai, que o Senhor Jesus é o Teu Filho amado, que veio a este mundo, se fez carne, Senhor, padeceu ali na cruz, derramou seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, Senhor,
e nos reconciliar contigo por meio de sua morte, Pai. Todo aquele, Senhor, que entra pela porta que é Jesus, ele será salvo. Ele entrará e sairá e encontrará pastagem, estará seguro, Senhor. Pai querido, não deixa que o teu povo, que as tuas verdadeiras ovelhas sejam enganadas, meu Pai. Pelo contrário, Senhor, que elas continuem firmes nos teus caminhos, ouvindo somente a tua voz, obedecendo ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor ordenar, e estejam sempre no centro da tua vontade, fazendo aquilo que te apraz, Senhor. Eu sei que o Senhor é o nosso bom pastor, que supre as nossas necessidades. Por isso, meu Pai, não devemos andar ansiosos por nada nesta vida, mas confiar no teu amor, na tua graça, no teu poder, Senhor, que nunca falham, estão sempre conosco. Quanto àqueles, meu Pai, que estão ainda com os olhos vendados, meu Pai, que estão cegos, espiritualmente mortos, vivifica-os com o teu Santo Espírito e que eles acertem com a porta. A porta é estreita, como diz a tua palavra, mas que eles acertem por ela, entrem por ela e também encontrem salvação, libertação dos seus pecados e vida eterna, Pai querido. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, é que te amamos. Amém. Ok, meus queridos, eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, eu não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, eu não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem cresce em ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, eu não vou desistir, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Rosa, 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 despretensiosa, vive música, enfim. Mesmo assim não é capaz de acreditar que nada é
Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Ele fará. Se o Senhor edificar minha vida, será como quem parte de construir sobre o lugar incerto. E quando as agruras dessa vida insistiram em roubar-lhe a paz, um pouco mais teu sossego, veja o que restou, veja o que restou, veja o que ficou. Dá-me mais graça, Senhor. Traça os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Amém. Muito obrigado, irmãos.